E aí pessoal, tudo bom com vocês? Que bom ter você aqui com a gente, aqui no nosso curso de Informática para Concurso da Unisaraiva. A gente aqui nessa aula vai continuar resolvendo algumas questões, porque é importante resolvê-las para que a gente possa estar aí conversando sobre os mais diversos assuntos de forma direta, de forma clara, de forma bastante sucinta. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Lembrando que algumas questões aqui são de elaboração da nossa própria equipe, Unisaraiva, e algumas foram tiradas de determinadas bancas, para que você possa estar aí tendo uma equiparação aí no nível das questões, para que você veja que, na verdade, não é tão difícil uma prova de informática oferecida aí por as bancas mais comuns do país. Vamos lá? A nossa primeira questão aqui, dessa nossa aula aqui, breve de resolução de questões, ela trata-se aqui de uma afirmativa e a gente tem que determinar se ela está correta ou se ela está errada. Bom, vamos ler ela e debater aqui um pouquinho, conversar, dialogar um pouco sobre as afirmativas que a gente tem aqui no texto. Vamos lá. Questão. Quanto ao hardware de um computador, o desempenho total de um processador é afetado pelo número de núcleos de processamento, pela velocidade do processamento de cada núcleo e pela quantidade de memória interna, ou seja, cache. Então, vamos lá. Vamos aqui estar trabalhando sentença a sentença e puder determinar aqui. Se todas as sentenças forem corretas, a afirmativa toda é correta. Se alguma das sentenças for incorreta, a afirmativa por completo vem a ser incorreta. Então, quanto ao hardware de um computador, um desempenho total de um processador. Então, nós estaremos nos limitando ao processador, nem mais nem menos. O processador, o seu desempenho, ele é afetado pelo número de núcleos de processamento. Então, pessoal, é uma afirmativa correta. Por quê? Quanto mais núcleos você tiver para poder estar trabalhando no processamento, melhor. Entenda da seguinte forma: você se lembra da nossa aula sobre processadores, que a gente interpretava que o processador nada mais era do que um pequeno trabalhador que ali processava dados, que transmitia dados, que interpretava dados? Então, a existência de núcleos, você pode estar fazendo alusão a um outro trabalhador. Ou seja, se você tem 4 trabalhadores fazendo uma função, logo eles vão desempenhar com maior eficiência o trabalho do que se for único e somente um. Então, essa primeira afirmativa aqui, ela está correta. Então, segunda afirmativa. O desempenho total de um processador é afetado pela velocidade de processamento de cada núcleo. Então, a gente tem que interpretar aqui essa expressão cada núcleo como um núcleo de forma individual. Então, vamos nos remeter mais uma vez lá ao nosso exemplo dos trabalhadores aí na fábrica, enfim, no que você conseguir imaginar. Bom, se cada trabalhador trabalha numa determinada velocidade, logo a velocidade do processo é determinada pela velocidade do trabalho de cada trabalhador. Então, se os trabalhadores estiverem executando aí a sua função de forma mais veloz, o processo é dado de forma mais veloz. Concorda? Logo, a gente pode entender que a velocidade de processamento de cada núcleo é responsável direto pelo desempenho do processador. Então, essa nossa segunda afirmativa também é correta. E, por fim, pela quantidade de memória interna, ou seja, cache. Você ainda consegue se lembrar do que vem a ser cache? A gente trabalhou aí em aulas anteriores, aí no módulo de memórias, alguns tipos de memória e entre eles está a memória cache. A memória cache nada mais é do que a memória alocada de forma interna dentro do chip do seu processador, para com que você tenha um acesso rápido e direto aí a algumas informações sem que elas precisem ser tratadas pela memória RAM, para com que esse intervalo de tempo que a informação tramita entre a memória RAM e o processador seja eliminado. Logo, algumas informações ficam guardadas direto no processador. Quanto mais informações o seu processador for capaz de guardar, maior vai ser o desempenho dele. Por quê? Porque menos ele vai ter que solicitar informações vindo de outras partes da máquina. Ou seja, ele vai demorar menos tempo para poder estar interpretando determinadas informações. Logo, a gente pode concluir que essa terceira afirmativa aqui também está correta.
Então, das 3 afirmativas que a gente tem, todas as 3 estão corretas. Logo, se está todas essas corretas, a afirmativa por completa é correta, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa próxima questão. E bom, puxando aí o gancho da questão anterior, a gente aí vai estar trabalhando aí com a definição do que vem a ser cache. Cache pode ser definido em, vamos ler aqui as alternativas e depois comentá-las, cada uma de forma individual aqui, trocando aqui algum conhecimento. Letra A, multi-usuários em um sistema. Letra B, multiprocessamento de tarefas. Letra C, serviço de armazenamento em nuvem. Letra D, área reservada para armazenar os dados mais acessados, permitindo assim uma performance mais rápida a esses. E letra E, é um servidor web de hospedagem gratuita. Vamos lá. Primeira, multi-usuários em um sistema. Bom, não. Na verdade, você tem mais de um usuário, na verdade, o termo dessa atividade é multi-usuário. Então, logo, essa questão aqui ela é batida. Não tem como ser, porque o processo de ter multi-usuários é determinado pela própria expressão multi-usuários e não cache. Multiprocessamento de tarefas. Bom, quem é responsável pelo multiprocessamento de tarefas é a memória RAM. Apesar da memória cache estar trabalhando para poder auxiliar no multiprocessamento de tarefas, de forma que esteja tornando mais eficiente o processamento destas, não vem a ser, porque quem é responsável pelo processamento de tarefas é a memória RAM. Ela que permite ali o espaço para que o processador trabalhe. E a memória cache ela não se encontra dentro da memória RAM, ela se encontra ali dentro da sua CPU. Logo aí a letra B também está descartada. Letra C, ela é um serviço de armazenamento em nuvem. Bom, nada a ver. Serviço de armazenamento em nuvem, a gente pode estar listando aí o Dropbox, o G-Drive. Na verdade são único exclusivamente para armazenar dados, aí os seus dados pessoais, e não é esse o objetivo na memória cache. Letra D, ela é uma área reservada para armazenar os dados mais acessados, permitindo assim uma performance mais rápida a esses. Bom, essa letra D ela está correta. Por quê? A memória cache ela nada mais é do que ali um pequeno espaço dentro do seu processador que ele permite com que alguns dados sejam salvos ali. Por quê? Porque esses dados eles são acessados com uma determinada frequência, uma frequência superior a outros dados. Logo, ele sabe que a probabilidade de ele estar retrabalhando esses dados é grande, então ele guarda para ele, para quê? Para que não esteja acontecendo aí o trâmite de informação entre a memória RAM e o processador, porque isso leva um determinado tempo. Então, se o processador estiver guardando esse dado, ele vai estar ganhando esse tempo. Logo, ele vai ter aqui uma performance mais rápida. Ok? Então, o cache pode ser definido como a alternativa letra D, que fala que é uma área reservada para armazenar os dados mais acessados, permitindo assim uma performance mais rápida a esses. E por fim, ele é um servidor web de hospedagem gratuita. Bom, também é falso. Na verdade, a memória cache ela não tem nada a ver com internet, com web, enfim, com nada disso. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aulinha aqui de resolução de questões oferecida pela Saraiva.